um Domingo Kids e o princípio de hoje é Jesus, o amigo certo. Vamos repetir comigo? Jesus, o amigo certo. E o versículo de hoje é muito fácil. Vamos lá? Está em João 15:13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Vamos repetir comigo? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. E hoje nós vamos falar de um amigo muito especial. Vamos conhecer as características dele? Aquele que empresta os brinquedos novos para você, quem é? Um colega, né? E o único que pode tirar a tristeza do seu coração, quem é? Jesus. E o que te ensina matemática? Computador ou colega, não é mesmo? E por meio dele você pode conversar com seus colegas todos os dias. Computador. Ele cura seu coração da doença e do pecado. Quem é? Jesus. Muito bem. Você conta todos os seus segredos para ele. Quem é? Jesus. Ele dá a própria vida pelos seus amigos. Quem é? Jesus. Muito bem. É o único que pode salvar a sua vida do inferno. Quem é? Jesus. É o único que pode realizar milagres na sua vida. Quem é? Jesus. Muito bem. Só existe um amigo de verdade. Aquele que deu a própria vida para você. Chama quem? Jesus. Muito bem. E você vai estar com essa linda canção. Você vai cantar aí, declarar, né, através desse louvor a bênção na sua vida, para o seu coração. Todo mundo agora cantando o nosso versículo bíblico de hoje. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13, João 15:13, João 15:13, João 15:13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13, João 15:13, João 15:13, João 15:13. E eu vou ler para você João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Preste bem atenção. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas. Perto das entradas estavam deitados muito doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" E ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Jesus disse: "Levanta-se, pega sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Vocês já passaram no meio de algum lugar, alguma rua muito movimentada e perceberam aquelas pessoas que ficam deitadas na rua, pedindo esmolas, pedindo socorro? Vocês já observaram a atitude das pessoas?
né? Algumas pessoas param e perguntam se ele precisa de alguma coisa. Algumas pessoas falam onde que fica um lugar que ele pode pedir um socorro, um auxílio. Mas muitas pessoas nem olham para ele, não é verdade? Mas a verdade é que nada disso pode realmente mudar a condição dessa pessoa. Se você para só para perguntar isso. Esse paralítico do livro de João, ele também tinha uma história triste, porque ele estava doente havia 38 anos. E junto a um poço, as pessoas passavam por ali dia após dia, anos após anos, e ninguém tinha disposição para ajudá-lo. E Jesus, ele é o amigo certo, só ele pode dar a vida. O paralítico, ele podia ir até Jesus, não é mesmo? Mas Jesus foi até ele. Ele não pediu para ser curado, mas Jesus ofereceu-se para curar a ele. Ele estava esperando que Jesus o carregasse até o tanque, mas Jesus disse com muita firmeza: levanta-te. Pega a sua cama e ande. E de repente, no meio daquela multidão de doentes, aquele paralítico se levantou e começou a andar. Imaginem a alegria daquele homem quando ele viu que ele estava andando. Você já parou para pensar? Aquele paralítico, ele não tinha futuro. Ele não tinha Jesus na vida dele. Assim são as pessoas que não têm Jesus. Elas não têm futuro nenhum na vida delas. Elas não podem ser curadas do pecado, do corpo fisicamente. Imagine só, esse homem estava jogado lá na rua, não é verdade? Ele estava lá e muitos passavam, nem davam bola para ele, nem perguntavam nada. Alguns perguntavam, se ele precisava de alguma coisa, de alguma ajuda, mas a maioria ninguém fazia isso. Assim é hoje, né? Você vê algumas pessoas e as pessoas ficam jogadas ali, você fala lá na rua, você pergunta, você precisa de alguma coisa, ele não quer nem ouvir. Mas se você ir até ele e perguntar se ele quer Jesus na vida dele, se ele tem Jesus, isso vai transformar a vida dele, porque se você der alguma esmola, der alguma coisa, isso vai ajudar naquele momento, mas depois ele vai ficar sem Jesus, que é o médico dos médicos, o médico que cura o nosso coração, que cura o pecado. Mas se você falar de Jesus para ele, a vida dele pode mudar. Porque se você só der a esmola, vai ficar naquilo mesmo. Mas se você falar de Jesus, a vida dele pode ser transformada. Você já parou para pensar nisso? Você já falou de Jesus para alguma pessoa assim que estava jogada, que estava ali no cantinho desanimada? Esse é o Jesus que cura, né? Porque essas pessoas normalmente elas não têm amigos, não têm com quem conversar, não têm com quem falar o que elas estão sentindo, mas se você oferecer Jesus, a vida dela pode ser transformada, pode ser mudada, né? E isso é maravilhoso. As pessoas, antes de conhecer a Jesus, né, como esse paralítico, são doentes da alma, do espírito, mas quando elas conhecem a Jesus, Jesus pode transformar, tirando a tristeza e dando a alegria. E chegamos ao momento da nossa oração. Vamos orar agora comigo? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar, amém? Senhor Jesus, que cada criança que está ouvindo agora seja abençoada por Ti. Senhor, que elas venham ter ousadias de falar do Teu amor para todas as pessoas, que as pessoas venham ser curadas, libertas, que o coraçãozinho delas venha ser curado, liberto, em nome de Jesus, Senhor. Que haja cura dos pecados, que haja cura na alma, que haja cura no corpo e que toda a sua família seja restaurada em nome de Jesus e que elas possam ter um encontro verdadeiro contigo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e guarde essa palavra no seu coração, que Jesus é a cura para todos os milagres. Amém? Que Deus te abençoe. A mensagem é: Jesus vê nossas necessidades e nos ajuda. Jesus tinha ido a Jerusalém para assistir a uma festa. Enquanto caminhava sozinho, certo sábado de manhã, pensava profundamente. Logo, chegou junto ao tanque de Betesda. 5 belos pórticos circundavam o tanque. Aquele era o tipo de lugar que deveria ser tranquilo. Deveria estar cercado de arbustos verdejantes e flores coloridas. O local, porém, era de doença e miséria. Em toda a volta do tanque, havia pessoas se debatendo. Ali estavam pessoas doentes, deitadas em todas as posições,
ou então sentadas e encurvadas. Havia muita gente. Jesus parou e olhou em volta. Viu cegos, surdos e aleijados. Viu alguns com problema de estômago e doenças de pele. Outros sofriam de problemas mentais. Seu coração transbordou de ternura por todos que se encontravam ali, desde as crianças aos mais idosos. Todos eles esperavam por um milagre. O lugar, porém, oferecia pouca esperança. Na maior parte das vezes, era um local de desapontamento. As pessoas esperavam que a água do tanque se movimentasse. Muitos criam que a água era agitada por um anjo e aquele que entrasse primeiro, após ser agitada, seria curado. Jesus sabia que aquilo não era verdade, era uma falsa esperança, mas as pessoas esperavam e observavam. E quando apareciam as ondulações, as pessoas mais ágeis corriam para frente. Em desespero pela cura, pisoteavam os menores e mais fracos. Em vez de um lugar de cura, era um lugar de morte. Jesus olhou através da multidão de doentes e se compadeceu deles. Desejava curar a todos eles. Foi tentado a fazer justamente isso. Mas aquele dia era sábado. Ele sabia o que aconteceria se ele os curasse naquele dia. Os líderes judeus ficariam muito zangados. Poderiam até mesmo matá-lo. Mas seu tempo para morrer não havia chegado. Seu trabalho na terra ainda não estava terminado. Jesus conhecia cada pessoa pelo nome e sabia qual era a doença de cada um. Percebeu especialmente um homem que estava aleijado havia 38 anos. Jesus sabia que o pecado causara a doença dele. Também sabia que o homem estava triste. Encontrava-se sozinho e achava que não merecia a misericórdia de Deus. Silenciosamente, Jesus se ajoelhou ao lado dele e se curvou para ver-lhe a face. Com ternura, Jesus perguntou: Você deseja ser curado? A esperança irrompeu no coração do homem. É claro que ele desejava ser curado. Ele não sabia quem era Jesus. Não sabia que Jesus poderia curá-lo. Cria apenas que sua única esperança seria entrar na água. Assim disse a Jesus: Senhor, não há ninguém para me ajudar. Eu não consigo entrar no tanque. Enquanto eu vou, alguém sempre entra no tanque antes de mim. Jesus não pediu ao homem que cresce nele, nem mesmo disse ao homem quem ele era. Sabia que ele não se sentia digno do amor de Deus. Jesus, porém, desejava derramar sua graça sobre aquele homem. Assim disse-lhe: Levante-se, tome sua cama e ande. O homem obedeceu. Nervos e músculos que não tinham sido usados durante anos foram trazidos à vida. De um salto, o homem ficou em pé, enrolou sua esteira e cobertor e se voltou para aquele que o havia curado. Jesus, porém, desaparecera em meio à multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo. Estava super feliz. Ele contava para todos com quem encontrava as boas novas sobre Jesus. Naquele dia, Jesus curou o corpo de um homem. A graça curadora de Jesus também levou o homem de volta a Deus. Com amor, Jesus nos diz: você quer ser curado? Ele deseja que sejamos sadios no corpo e no espírito. Ele também deseja derramar a sua graça sobre nós. Você também o aceitará e permitirá que ele seja o seu Salvador hoje?